Olá, estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de História aqui no Centro de Mídias. Aula que nós hoje vamos falar aí a respeito do autoritarismo e totalitarismo. Eu estou com o Helder e depois com a Natália na Libras, que vão me ajudar. E hoje nós vamos entender o significado dessas duas palavrinhas, autoritarismo e totalitarismo. O que é isso, professor? Vamos lá, respira e agora vamos para as nossas habilidades na tela. Vamos lá. Duas habilidades principais, uma é identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus desdobramentos na Europa e no mundo. Pera aí, professor. Revolução Francesa, na aula de hoje, nós vamos explicar aí as diferenças de esquerda e de direita na política, falando um pouquinho sobre Revolução Francesa. A gente vai ver isso no vídeo da aula de hoje. E a segunda habilidade que é descrever e contextualizar os processos da emergência do fascismo e do nazismo, a consolidação dos estados totalitários, suas concepções e as práticas de extermínio como o Holocausto. Opa, então a gente vai estar falando aí de nazismo, fascismo, é isso aí, pessoal. A gente vai entender primeiro o que é o autoritarismo e o totalitarismo para a gente entender por que esses dois tipos de regime político acabaram surgindo aí, principalmente na Europa e depois se espalharam por outros países do mundo, beleza? Vamos lá para a nossa telinha. Objetivo da aula de hoje, então, vamos aprender as diferenças e semelhanças entre regimes políticos autoritários e totalitários. E faremos isso utilizando o pensamento da filósofa Hannah Arendt. Por fim, vamos estabelecer uma conexão entre o autoritarismo e o governo do Estado Novo, que a gente já estudou quando a gente falou de Getúlio Vargas, tá? Então, o governo do Estado Novo no Brasil. Vamos lá para a nossa telinha. Quem foi Hannah Arendt? Hannah Arendt foi uma das filósofas mais influentes do século XX. Ali a gente tem uma imagem dela. Em seu livro Origens do Totalitarismo, ela escreveu sobre as diferenças e semelhanças entre os regimes autoritários e totalitários. Então, ele escreveu um livro sobre as origens do totalitarismo. Ela nasceu em 1906 e faleceu em 1975. Uma das filósofas mais importantes aí do século XX. Então, primeiro, ela estabelece os pontos em comum. O que o autoritarismo e o totalitarismo, em que eles são parecidos? Vamos ver agora. Primeira coisa, os dois regimes se utilizam de práticas de repressão a qualquer pessoa ou grupo contrário ao regime. Entre essas práticas, podemos citar a censura dos meios de comunicação. Tem censura nos dois, beleza? Vamos lá para o nosso próximo tópico. Na tela. O fortalecimento do poder executivo. Professor, mas o que é o poder executivo? É o poder que executa as leis. O presidente da República, governadores, prefeitos, todos eles fazem parte do poder executivo. Então a gente teria um fortalecimento desse grupo. Os poderes legislativo e judiciário se tornam subordinados ao executivo. Eles têm que obedecer ao executivo. Um exemplo disso são os regimes ditatoriais, nos quais a figura de um ditador se torna a autoridade máxima. E essa figura pode criar as próprias leis e julgar seus opositores como se fosse um juiz. Então, no nosso sistema político, o legislativo, o judiciário, no caso, julga os demais poderes. Então, se você estiver fazendo uma coisa errada, o poder judiciário é que vai julgar você, se você for um presidente, um prefeito, um governador. Só que nesse regime, nesses dois regimes, o poder executivo ele é maior que o judiciário. Então, se você é um presidente da República e está num regime totalitário ou autoritário, você é que vai estar acima dos juízes. Então, se você fizer uma coisa errada, você não vai ser punido, porque você está acima deles. Sacaram a ideia? Vamos lá para o nosso próximo tópico. Vamos lá. Professor, e quais são as diferenças entre o autoritarismo e o totalitarismo? Vamos lá. Segundo Arendt, a diferença básica é que o autoritarismo tenta forçar o povo à apatia, à obediência passiva e à despolitização, enquanto o totalitarismo busca mobilizar a sociedade civil de cima para baixo, para moldá-la e impor ao povo
uma nova obediência, uma obediência ativa e militante. Então seria basicamente o seguinte: no regime autoritário, a pessoa que estiver governando, ela vai impor as regras e a população tem que obedecer. E no regime totalitário, essa pessoa vai impor essas regras também, mas eles vão tentar alienar a população para a pessoa obedecer e, entre aspas, gostar daquilo. Tá? Então, normalmente a gente vai ter líderes carismáticos que vão tentar enganar a população e fazer ela obedecer essas regras. Beleza? Vamos avançar mais um pouquinho lá na nossa tela. Arendt, ela aponta entre as diferenças a prática autoritária da abolição de todos os partidos políticos, sindicatos e etc., em contraste com a prática totalitária de um sistema de partido único. Então, no autoritarismo, saem os partidos políticos, só fica o líder. E no totalitarismo fica um partido político. Esse partido vai ser o principal e superior a todos os outros. Beleza? E os exemplos reais de regimes totalitários podem ser identificados aí na Itália fascista, na Alemanha nazista e também na União Soviética na era do Stalin. Bem, aqui nós temos uma imagem, pessoal, do líder carismático da Alemanha, Adolf Hitler. Ele era um líder carismático. Vocês percebem que tem uma multidão de pessoas que está ali, né, fazendo a saudação nazista e gostam dessa figura. Ok, então a gente percebe o quê? Que ele é um líder de um Estado totalitário. Ele concentrou os poderes em suas mãos e ele alienou a população para a população achar que todas as decisões horríveis que ele tomou seriam justificadas, seriam boas. Mas a gente sabe que foi uma coisa terrível que aconteceu na Alemanha durante aí a Segunda Guerra Mundial e um pouco antes também. Então, temos um texto aqui: o regime nazista pode ser classificado como totalitário, pois ao assumir o governo da Alemanha, os nazistas passaram a controlar todos os setores da sociedade, instituíram um partido único, o partido nazista, reprimiram e perseguiram opositores e manipularam e alienaram a população. Entre as manipulações, temos a ideia de perseguição a minorias que, de acordo com os nazistas, estariam corrompendo a Alemanha. Então, a população estava seguindo cegamente Adolf Hitler, estavam lá todos cegos seguindo aquele líder que era muito carismático, então eles acabavam seguindo e acabavam... a gente consegue perceber que o Hitler, ele impunha... Ao mesmo tempo que ele trazia algumas melhorias para a Alemanha, ele colocava o pensamento racista dele ele colocava esse pensamento ali, entre aspas, ali na população para ver se passava esse tipo de ideia. E acabava passando. Por quê? Porque ele era um líder de um regime totalitário, então a autoridade dele é a autoridade máxima, mas ao mesmo tempo ele manipula a população. Então o que ele faz? Ele dá uma melhoria, mas ao mesmo tempo ele coloca ali uma ideia preconceituosa que ele tinha. E ele tentava fazer isso para quê? Para perseguir as minorias, que no caso eram os judeus, os homossexuais, os negros, pessoas de religiões que ele também não aceitava, enfim. E lá na Alemanha, no caso, a maioria dos perseguidos acabou sendo os judeus, tá? Que ele dizia que essas minorias estariam estragando a Alemanha. Olha só que pensamento absurdo para aquela época. E a população acabou comprando essa ideia e acabou também perseguindo essas minorias. Infelizmente, isso aconteceu na nossa história. Vamos avançar mais um pouquinho? Bem, saindo aqui desse pedacinho, vamos avançar. Em outubro de 1938, aqui essa fotografia, Hitler está em pé, né? E a população está ali fazendo uma saudação para ele. Professor, qual que é a diferença de esquerda para direita na política? Direita e esquerda, a gente vê uma briga, né, das pessoas falando, eu sou de direita, eu sou de esquerda, e as pessoas muitas vezes não entendem de onde é que isso surgiu. A gente vai ver um vídeo agora, pessoal, que vai explicar isso para vocês. Então, se você esqueceu do conceito de direita e esquerda, vamos entender isso agorinha no nosso vídeo. Na tela, pessoal, vamos lá. Direita
esquerda. Em tempos de polarização, estas palavras estampam muitas vezes mensagens de ódio e ignorância nas redes sociais. Mas será que você sabe realmente como estes dois conceitos políticos apareceram no Brasil? Antes de mais nada, é preciso entender como eles surgiram na história mundial. No século XVIII, a França é governada por uma monarquia absolutista. Todo o poder está nas mãos do rei e de alguns membros da nobreza e da igreja. Mas quem paga os impostos e sustenta todos eles é a burguesia, formada por empresários, banqueiros e comerciantes, além da classe trabalhadora. Eles se revoltam e deflagram a Revolução Francesa. O poder do rei passa, então, a ser dividido com a burguesia e todos se reúnem numa assembleia para tomar as decisões. Os conservadores, que apoiam o rei, sentam à direita do presidente da assembleia. Já os que apoiam a burguesia e a república sentam à esquerda, inclusive capitalistas. Com o passar do tempo, novos grupos vão surgindo nas nações europeias e empurrando os outros para a direita ou para a esquerda, tornando bastante complexa essa configuração. A diferença entre esquerda e direita no Brasil só começa a aparecer durante a década de 1930. Havia uma grande polarização política no mundo. O capitalismo e a democracia liberal estavam em crise por conta da quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Muitos países tinham saído arrasados da Primeira Guerra Mundial e alguns buscavam se reconstruir por meio de regimes ultranacionalistas, repressores e de extrema direita, como o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Outros, como a União Soviética, apostavam no regime comunista e autoritário. Em 1932, Plínio Salgado funda a AIB, Ação Integralista Brasileira, um movimento político ultranacionalista de extrema-direita inspirado no fascismo italiano. Gustavo Barroso, um de seus principais líderes, prega a perseguição aos judeus. Em outubro de 1934, já tinham 150 mil filiados no Brasil e realizaram uma passeata no centro de São Paulo, mas entraram em choque com o movimento antifascista. Resultado: 5 mortos e dezenas de feridos. Um ano depois, acontece a Intentona Comunista, um levante de militares rebeldes em 3 cidades brasileiras, mas que foi logo reprimido. O presidente Getúlio Vargas aproveita-se da situação e decreta sucessivos estados de sítio e de guerra no Brasil. Os radicais da direita jogam pesado e o capitão integralista Olímpio Mourão Filho inventa, em 1937, um documento fictício chamado Plano Cohen, segundo o qual judeus e comunistas iriam incendiar o país e derrubar o presidente. Era tudo mentira, mas a fraude serviu para que Vargas cancelasse as eleições e fechasse o Congresso, implantando a ditadura do Estado Novo. Por via das dúvidas, Vargas também extinguiu o Partido dos Integralistas, que ficaram inconformados e reagiram. Em maio de 1938, eles se tornaram os personagens do próprio plano que haviam inventado e tentaram tomar o poder. Invadiram o Palácio Guanabara, cortaram as linhas telefônicas e começaram a trocar tiros com a guarda presidencial. Alzira Vargas, filha de Getúlio, avisou a polícia por meio de uma linha telefônica secreta, mas como havia muitos integralistas infiltrados entre os militares, a ajuda demorou a chegar. Até Eurico Gaspar Dutra, o ministro da Guerra, foi ao palácio lutar contra os invasores. O levante foi finalmente contido.
Centenas de integralistas foram presos e o Estado Novo permaneceria até 1945. Olha só que interessante, né? A gente viu as diferenças da esquerda para a direita na política, lembrando que ao longo da história essas diferenças elas vão mudando, né? Então a gente consegue perceber que em muitos momentos da história, principalmente nos dias atuais, esse termo esquerda e direita, ele tem algumas diferenças lá da época da Revolução Francesa, né, comparado aí com os dias atuais. Mas é só vocês pesquisarem a respeito. E a gente viu também um resumão, né, do que a gente já aprendeu anteriormente. A gente já falou bastante coisa aí a respeito da Era Vargas. A gente viu também um pouquinho sobre o Plínio Salgado, né, do movimento fascista aqui no Brasil. Então, é um movimento que começou na Europa e depois se espalhou, né, o movimento fascista, o nazismo, e depois a gente viu um pouquinho sobre a ditadura da Era Vargas, tá? E agora eu jogo uma pergunta para vocês. Será que o governo Vargas, ele é autoritário, era autoritário ou totalitário? E aí, vamos tentar responder essa questão. Vamos lá para a nossa tela. Bem, quando a gente fala do autoritarismo no Estado Novo, que é o momento aqui onde a gente tem a ditadura do governo Vargas. Bem, esse é o período ditatorial da Era Vargas, né, onde Getúlio governa por 8 anos. Então ele se torna um ditador aí por 8 anos. Nesse período, ocorria a censura dos meios de comunicação pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, então ele faz censura, e aos opositores do governo também, que eram perseguidos. Então, se você era contra o Vargas, você era perseguido. Nesse período, Vargas instituiu um governo sem partidos, no qual ele seria autoridade. Os partidos só voltaram a existir no Brasil depois de 1945. Aí a pergunta é: o governo do Estado Novo era autoritário ou totalitário? Eu já respondo para vocês. Analisem o seguinte, ali no texto a gente fala que Getúlio Vargas excluiu os partidos políticos e ele era a autoridade máxima. No governo totalitário nós temos um partido único, os outros partidos são excluídos e a gente tem um partido. No caso, na Alemanha, era o partido nazista, lá da Alemanha, partido nazista com o líder que era o Adolf Hitler. Aqui no Brasil, nós tínhamos o Getúlio Vargas e a gente não vai classificar o governo dele como totalitário. Por quê? A gente não tinha um partido único. Ele, na verdade, excluiu os partidos políticos. Então, só a autoridade dele que valia e a dos partidos políticos não. E vamos voltar ali rapidinho no texto, que fala que os partidos políticos só voltaram a existir em 1945. Bem interessante, né? Então, o que a gente consegue perceber? Que o governo de Getúlio Vargas, na verdade, era um governo autoritário, mas ele também seguia uma série de medidas para tentar ali acalmar os ânimos da população. Então ele era um ditador, mas ao mesmo tempo ele era carismático e fazia algumas coisas em benefício da população. Então, na época do governo dele, nós temos o salário mínimo, carteira de trabalho, tudo isso surgindo no governo dele. O voto feminino. Então nós temos uma série de medidas que são boas para a população, mas estão inseridas nesse conceito, né, do Estado autoritário de Getúlio Vargas. Por isso que é difícil a gente classificar se ele era bom ou se ele era mau, né? Acaba a gente ficando aí, quando a gente fala de Vargas, né, a gente fica numa área meio cinzenta. Beleza? Vamos lá para uma perguntinha para vocês aqui na tela, 2 perguntinhas. Por que podemos afirmar que o regime nazista era autoritário? Era totalitário, desculpem. E depois a segunda pergunta é: quais são as principais semelhanças entre os regimes autoritários e totalitários? Basicamente é isso por hoje. Eu vou fazer agora uma interação com os estudantes. Não deixe de avaliar o nosso conteúdo. Comenta aí o que você está achando. E para você que fica por aqui, eu já deixo meu abração. Se cuidem e até mais. Tchau, tchau.